Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, na semana passada estivemos aqui nesta tribuna, deputado Rafael Leitor, e Vossa Excelência que participou inclusive do debate sobre a discussão da reforma política. E essa casa ficou de acompanhar o andamento desse processo e é isso que vou fazer aqui, repassar a vocês o andamento da reforma política. A redação final do texto que foi aprovado no Senado foi aprovado ontem pelos senadores da República e ontem mesmo o Senado já enviou o texto aprovado para a Câmara dos Deputados. Ainda na noite de ontem, o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, convocou uma reunião extraordinária com os líderes e definiu incluir na pauta a votação do texto que já veio do Senado. Então, hoje, na Câmara Federal, já será votado o projeto de lei da mini-reforma política. E com um detalhe, deputado Rafael Leitor, por determinação do presidente da Câmara, será pauta única, será o único item que será apreciado nas sessões de hoje e de amanhã, ou seja, enquanto não se esgotar a apreciação e votação do tema reforma política, a Câmara dos Deputados não votará mais nada até que o texto final seja encaminhado para a sanção da Presidente da República. Então, qual o alerta que eu faço? Para aqueles que ainda acreditavam que a reforma política não haveria o tempo necessário de valer para as próximas eleições de 2016, prestem atenção, porque irá valer. Agora, o que vai valer dependerá dessa votação na Câmara dos Deputados. Pelas informações que pude colher com alguns deputados da nossa bancada federal, há um requerimento de destaque que já foi apresentado para que seja votado, no primeiro momento, o relatório que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Se isso acontecer, deputado Levi Pontes, retorna-se, na verdade, tudo aquilo que foi aprovado pela Câmara e irá ser desprezado o que foi votado pelo Senado. E aí eu quero dar explicação de o porquê disso. Esse projeto de lei nasceu na Câmara dos Deputados. É um projeto de lei de 2013, apresentado pelo deputado Hilário Marques em 2013. Então, ele nasceu na Câmara dos Deputados. Quando o projeto nasce em um dos órgãos, no caso a Câmara, o outro órgão, que no caso é o Senado, funciona apenas como casa revisora. A parte da revisão já foi feita pelo Senado. Uma vez que houve alteração do texto inicial da Câmara, volta para a Câmara agora dar a palavra final e aí sim ser encaminhado à sanção por parte da Presidente da República. Então, o sentimento hoje da Câmara, qual é? Pelo que pode ser constatado. Aqui ninguém tem bola de cristal, nem eu estou dizendo que vai ser esse. Mas o sentimento seria, se voltar aquilo que já foi aprovado pela Câmara inicialmente, então, derruba-se a proibição do Senado da República do financiamento privado para os partidos e volta a ser permitido, conforme tinha sido colocado pela Câmara, voltam-se as coligações proporcionais, que foi acabada pelo Senado, volta a regra do domicílio eleitoral, de ser 1 ano antes da eleição, e o Senado acabou com isso daí, e outras questões, como também a questão da janela partidária, que será ainda apreciado pela Câmara. Portanto, por que faço esse pronunciamento? Para aqueles deputados que tiverem interlocução com os deputados federais, que possam participar desse debate. Mais do que isso, vocês têm hoje e amanhã para apresentar qualquer sugestões a um deputado federal da bancada do Maranhão ou até de outro estado, porque essa matéria será votada até amanhã, começa a discussão hoje, vota uma parte hoje e termina de votar na sessão de amanhã, e amanhã mesmo há o compromisso do presidente da Câmara de já encaminhar essa matéria para a sanção da Presidente da República. Portanto, é um tema que eu acho importantíssimo, deputado Rafael Leitor, porque nós estamos na vésperas de acabar com o prazo da filiação partidária. Então, veja, Vossa Excelência, os partidos montando as suas chapas e muitos montando, inclusive, com a perspectiva de coligação já no ano que vem, e quando na véspera do prazo de filiação, você recebe a notícia que não haverá mais coligação. Qual o tempo que o partido vai ter de montar uma chapa para sair sozinho se for mantido o fim da coligação? Então, eu acho que é uma matéria que está, de alguma forma, a gente sabe que é um anseio da população, da sociedade brasileira, mas a forma como ela está sendo discutida agora no Congresso Nacional, inclusive na véspera de acabar o prazo de filiação, já para valer para as próximas eleições, eu acho que precisa haver
uma responsabilidade do nosso Congresso Nacional, e eu acredito que a Câmara Federal haverá de ter essa responsabilidade, porque a tendência é de que na sessão de amanhã esse tema seja esgotado na Câmara e amanhã mesmo seja encaminhado à sanção da Presidente da República, já para poder valer para as eleições de 2016. Então, portanto, que essa Casa possa participar desse debate, que essa Casa possa sugerir entre hoje e amanhã qualquer proposta de votação para os nossos deputados da bancada federal, para que a gente não venha ser pego de surpresa e, mais do que isso, aqueles que irão participar das eleições de 2016, que são principalmente os mais afetados, porque concorrerão ao cargo proporcional, que são os vereadores do Brasil e principalmente os vereadores aqui do nosso estado do Maranhão. Concedo uma parte ao deputado Rafael Leitor. Deputado Eduardo, mais uma vez parabenizá-lo pela atitude, pelo pronunciamento, mas como se trata de um projeto de lei que precisa da sanção da Presidente da República, gostaria que você explicasse qual o prazo que ela teria para fazê-lo e, em caso dela não fazê-lo, nada que o Congresso votou vai valer, apenas o que estava previsto no projeto de emenda à Constituição. Eu queria que você pudesse se pronunciar com relação a isso. Primeiro, deputado Rafael Leitor, a emenda à Constituição a qual Vossa Excelência faz referência não será votada em tempo hábil. Ela está no Senado, segundo declarações do presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Ela irá tramitar normalmente nas comissões, portanto, não haverá tempo hábil para valer para as eleições de 2016. Então, esqueçamos a proposta de emenda à Constituição. Esse projeto de lei, que é infraconstitucional, claro, está abaixo da Constituição, por isso é que ele denominou dizer que é, na verdade, uma mini-reforma eleitoral. Após ser votado a Câmara e encaminhada à Presidente da República, ela tem 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. Ela pode vetar totalmente o projeto de lei, ela pode vetar parcialmente, só um artigo ou outro, ou ela pode não apreciar no prazo de 15 dias. Se ela não apreciar no prazo de 15 dias, a mesa da Câmara tem competência para promulgar a lei e a lei valerá já para as próximas eleições. Eu, até hoje, desconheço algum caso que a Presidente da República não tenha se manifestado sobre a sanção ou veto de um projeto de lei. Acredito que ela fará apreciação. Agora, resta saber se ela irá sancionar na integralidade, se ela irá vetar na integralidade ou se ela vetará só parte daquilo que for aprovado na Câmara na noite de hoje e na noite de amanhã. Portanto, eu acho que esse é o esclarecimento que Vossa Excelência precisava. E, por fim, reforçar o pedido aos nossos deputados estaduais que não estejam longe desse debate, que representem, na verdade, também, e eu tenho certeza que todos nós temos ligações, principalmente com os vereadores dos nossos municípios, para que possamos fazer e ser a voz dele onde não pode chegar a voz do vereador sozinha. Porque da forma como está sendo discutido, e se for aprovado e sancionado, aqueles que serão diretamente afetados no pleito do ano que vem, deputado Levi Pontes, sequer tiveram oportunidade de discutir e tratar do assunto que irá lhes afetar na eleição de 2016. Portanto, senhor presidente, concluo o meu pronunciamento pedindo que essa Casa conceda a parte ao deputado Levi Pontes. Parabenizar pelo esclarecimento, pela aula para nós, deputados, principalmente para mim que sou médico, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Quanto à divisão de cotas, é só para candidaturas que algumas pessoas me perguntaram e eu não soube explicar. Ou essa reserva de cota para mulheres, 30%, é no número de vaga das eleitas? Eu não entendi muito bem, eu gostaria que você explicasse. Primeiro, quero adiantar que Vossa Excelência não deve se preocupar em relação a 2016, porque a política de cotas para as mulheres está sendo tratada na PEC, na emenda constitucional. Ela não é objeto da questão da lei, da mini-reforma que está sendo votada. Então, a PEC não valerá para 2016. Então, é um assunto que foi já aprovado em primeiro turno pelo Senado da República e que vai ser votado ainda em segundo turno. Mas, como mudou o posicionamento da Câmara, ela terá que voltar para a Câmara para nova apreciação. Mas, de antemão, adianto a Vossa Excelência que é um tema tratado na PEC, que, portanto, não valerá para a eleição de 2016. E um outro tema, já puxando pelo assunto que Vossa Excelência tocou, que também não é tratado, e aí é bom que se esclareça, é o tema da reeleição. A Câmara dos Deputados, através da votação da PEC, da emenda constitucional, acabou com o Instituto da Reeleição. Só que essa mesma PEC, deputado Levi, não foi votada ainda no Senado. E essa lei, que é a lei que trata da mini-reforma eleitoral,
que já foi votado na Câmara, foi votado no Senado e voltou para a Câmara para ser apreciado, já concluo, senhor presidente, hoje, amanhã, não trata do fim da reeleição. Consequentemente, aqueles detentores de mandato do Executivo Municipal, os prefeitos, portanto, de 2016, que vierem a se eleger na eleição de 2016, terão assegurado o direito da reeleição, a não ser que a PEC lá na frente venha dizer contrário, mas que, no meu entender, só vai valer para os futuros pleitos depois da PEC, e não para aqueles que forem eleitos sob a égide dessa legislação eleitoral hoje ainda em vigor. Senhor presidente, era o que eu tinha a relatar.